Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 21, versículos 17 a 36. Diz a palavra do Senhor: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Meus queridos, nós vemos aqui a chegada de Paulo em Jerusalém, a recepção que foi feita pelo próprio apóstolo Tiago, e Paulo era já uma figura notória do cristianismo. Todos os apóstolos e todos os pais da igreja já o conheciam, além disso o tinham com um grande respeito, em alta estima. E quando ele chega em Jerusalém, ele foi muito bem recebido pelos apóstolos, no entanto, não pelos judeus. Nós vemos aqui que os apóstolos pediram para que Paulo fizesse ali participasse de um ritual de purificação judaico para que todos os judeus entendessem que Paulo não estava pregando nada contra o Evangelho, nada contra o Antigo Testamento, né? Nada contra a palavra de Deus dada a eles no Antigo Testamento. Então, o pedido foi: participa de alguns rituais. Aproveita que tem 4 indivíduos aqui, né? 4 homens que vão participar desses ritos de purificação. Ajuda nas despesas
de corte de cabelo deles, né, para que eles rapem a cabeça, segundo a tradição, e eles pudessem então participar tudo ali desse rito judaico, e Paulo pudesse participar, mostrando para todos os judeus que ele estava também em obediência à lei. Não basta ser um crente genuíno, seguidor da palavra, mas tem que parecer também que é obediente à palavra. Então, Paulo ele precisava demonstrar, não apenas com a sua atitude, com a sua pregação, com a sua vida, mas ele precisava demonstrar publicamente aquilo que ele cria, e ele acreditava nos mandamentos dados pelo Antigo Testamento, por Moisés. E tudo isso aconteceu no meio da festa de Pentecostes, ou seja, 7 dias de festa, a cidade estava lotada de pessoas, muita gente que vinha de todas as regiões estava em Jerusalém, e nós vemos aqui Paulo participando junto com esses irmãos desse rito de purificação. O fato é que esses ritos nada mudam a fé que Paulo tinha, porque foi só um pedido especial mesmo, né? Então nós vemos aqui Paulo participando desses ritos, não como alguém que precisava participar desse rito de purificação para a purificação dos seus pecados, nada disso, mas ele precisava mostrar para os judeus que ele estava em obediência à lei, conforme Moisés havia dito, e por isso Paulo participa tranquilamente daqueles rituais, sem nenhum peso na consciência, mas ainda assim os judeus perseguem Paulo e vira uma confusão, arrastam ele para fora do templo. Ele foi acusado de levar Trófimo para dentro do templo, e naquela época era proibido um não-judeu entrar no templo, e por isso Paulo foi condenado, segundo o tribunal deles, a pena de morte. Então essa perseguição foi sim uma perseguição injusta, uma perseguição muito acentuada para uma coisa que não teria tanto problema, mas para os judeus seria essa profanação do templo, algo muito, um pecado muito sério contra Deus, né? A profanação. E essa profanação teoricamente praticada por Paulo, nós não temos a informação correta se aconteceu, né? Porque diz aqui o texto no versículo 29 que Trófimo estava na cidade com Paulo, e eles julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Então o Trófimo estava na cidade, não viram Trófimo no templo. E isso é muito interessante, porque uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. E aí, só o fato de andar com um não-judeu já fez com que Paulo fosse condenado a essa pena de morte pelos próprios judeus. Então, além de ser, precisa parecer. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar, até mesmo na vida cristã, porque se nós somos cristãos, nós não podemos servir de pedra de tropeço para outras pessoas, e nós precisamos também fugir de toda e qualquer tipo de aparência do mal. E esses homens agarraram Paulo, levaram para fora do templo, espancaram a Paulo, só pararam de bater quando chegou o comandante e os seus soldados. E neste momento Paulo é levado para a fortaleza, seria quase que uma medida protetiva, já que a cidade estava em confusão e Paulo era o pivô dessa grande confusão, já que os judeus estavam contra Paulo nessa confusão no centro da cidade de Jerusalém. O que nós temos, irmãos, é que começa a partir de agora uma série de viagens de Paulo aqui para dentro de prisão em prisão, na verdade, e uma perseguição ferrenha a todos os cristãos. De fato, nós vemos que isso vai culminar na morte de Paulo mais adiante, não narrada aqui nos textos bíblicos do livro de Atos, mas nós sabemos
pela história da igreja que Paulo veio a óbito, foi martirizado, provavelmente entre o ano 67 e 68 da era cristã. Então, nessa época aqui, já havia essa perseguição instituída a Paulo e Paulo foi impedido de continuar ali junto com os irmãos no templo para adorar a Deus. E esta prisão injusta, né, vem a mostrar aí que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Essa acusação foi uma acusação ilegítima, aparentemente, contra Paulo. E ainda que fosse legítima, ainda que Paulo tivesse levado Trófimo para dentro do templo, é muito interessante ver isso, né? Qual é o valor que a gente dá aos ritos sagrados e tal, mas ao mesmo tempo a gente esquece da presença de Deus, que não é só nos ritos, a presença de Deus não é só nos cultos, a reverência não é apenas dentro da igreja. A reverência que nós temos que ter de Deus é uma reverência em todos os ambientes, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares nós precisamos respeitar a presença de Deus. Mas não seria um sacrilégio levar um grego para dentro do templo se ele fosse um convertido e fosse ali adorar a Deus também. Então é algo para a gente pensar, é algo para a gente avaliar, né, se nós não estamos também religiosos demais a ponto de nos apegar a tradicionalismos e nos esquecer que Deus ele vem para romper com tudo isso na pessoa de Jesus Cristo e ele traz uma nova concepção aqui de prática religiosa, de forma que a presença dele está em todos os lugares por meio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa te encher no dia de hoje, que nós tenhamos um dia abençoado na presença dele. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje. Pedimos a Deus que esta palavra permeie os nossos corações e que o Senhor nos ajude a vencer qualquer tipo de falsa religiosidade, para que possamos viver uma vida de transparência, de genuidade, de realmente verdade, ó Deus, na sua presença. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos acompanhe em todas as nossas decisões, derrama das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto e tchau.